Bom dia, meus amigos, de novo por aqui. Bom dia, boa tarde, boa Não, noite. peraí, E só. vamos começar de novo o nosso bate-papo, papo de produtor, tá bom? Vou começar aqui no Pagodinho. É o seguinte: inflação total, como eu já vinha comentando, 2026, esse vai ser o Pagodinho. A fraqueza do dólar, desdolarização enfim, do mundo, todos correndo atrás de outras moedas ou aquilo que tem valor, por exemplo, o ouro, a prata, criptomoedas. O Jefferson tem uma carteira enorme de criptomoedas, né, Jefferson? Cara, trader super, e tá ficando muito rico. Daqui a pouco ele aproveita aí, porque ele não vai mais participar aqui do nosso podcast. Mas esse é o ponto, tá bom? E ontem a soja deu uma subidinha boa, 15 centavos por bushel. Muitos me perguntaram, e aí, é hora de vender e tal? Eu diria assim, curto prazo, acho que tiro curto poderia até valer, mas ainda temos muito pela frente. Vai que o produtor americano reduz a área de soja de novo, tem aumento do esmagamento, tem decisão da EPA, Agência Ambiental Americana, sobre os biocombustíveis. Se for favorável, pá, a margem lá melhora bastante, margem de esmagamento, e aí vai ser uma correria para o soja. Sem falar que a China continua comprando, tá bom? Então, tem bastante água para rolar debaixo dessa ponte, dólar fraco, o câmbio aqui ontem fez um movimento, tentou subir, mas fechou pertinho dos 5,40 o spot. E assim vamos, o fluxo continua forte para nós, produtor fica atento aí, porque a soja está desvalorizando. Caiu bem em dólar, tá bom? Dos picos que nós tivemos em novembro, e em reais, perigo para o câmbio um pouco mais para baixo. Bom, vamos começar. Já falei aqui do pagodinho. Vamos lá, Rafael. Onde é que você está hoje, meu camarada? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Como é que você tá, meu amigo? No Prazer estar teu falando caso aí é bom contigo. dia, né? Esse solão aí atrás. Ah, é bom dia, bom dia. Né, mas vai que o pessoal tá escutando em outros horários, né? Ah, é Agradecer a verdade. presença do Jefferson de novo. Ele tá em viagem ainda e tá vindo participar com a gente. Então, obrigado, meu amigo. Feliz ano novo, né? Que a gente tá se encontrando agora. Ô, Vaninho, eu tô aqui na nossa unidade do armazém. O armazém reabriu, né? Ele estava em recesso, então a gente deu férias coletiva para a equipe. Então ele voltou na segunda-feira, né? Ontem. E hoje a gente já está embarcando milho aqui, né? Então tinha um restante de milho aqui no nosso armazém. Nós já estamos fazendo um embarque desse grão para justamente já liberar mais esse silo. Só tem um silo com milho hoje, mas a gente precisa retirar esse grão para a gente fazer a limpeza e para deixar a unidade pronta para receber soja. Eu acredito, a nossa região, como eu já tinha dito na nossa última conversa, a nossa região já começou a colher. Os trabalhos tinham sido iniciados semana passada, agora engrenaram um pouco mais, ainda não é com força total, a maioria são grandes grupos que começaram essa dinâmica. Mas daqui para frente, agora acho que só acaba lá pro final de março aí essa correria. Semana que vem vai ter muita colheita? O que você Vai, diria? vai. Vai, né? Olha, O bicho eu vai pegar. escutei, a gente convive muito com os produtores daqui, da região e tudo, a gente vai perguntando, né? Chega essa época do ano, todo produtor começa a ficar um pouco ansioso, né? Já começa. É igual a época do plantio, quando começa a chover. Você vê vizinho colocando a máquina na roça, você já fica, putz, como é que estão as coisas, né? Então, assim, eu já escutei que tem produtores que têm contratos a entregar até dia 15 de janeiro. Esses últimos dias, 4, 5 dias, foram de muita chuva aqui na nossa região. Estava comentando com você antes da gente começar que o mês de novembro e dezembro foram de volumes pluviométricos muito abaixo do nosso histórico aqui, mas nesses últimos dias parece que realmente engrenou de vez o Mato Grossão como a gente conhece, bastante chuva, bastante dificuldade de realizar algumas atividades a campo, pulverizações, no nosso caso, por exemplo, e no pessoal que já tem soja pronta, a colheita não tá Então, sendo semana passada, chuvarada. chuvarada, chuvarada. Desde quinta, sexta, depois da virada ali, muita chuva, muita chuva. Muita chuva. Ó, eu tô olhando aqui os mapas, tá bom? Modelo americano, próximos 5 dias. Chove, pero no mucho, 40, 50 milímetros para 5 dias. Abre bem o Mato Grosso do Sul, São Paulo, norte do Paraná. Paraná também precisa de uns diazinhos de sol, mas as temperaturas não vão subir muito ainda. Paraguai atrasado, malucos, também esticou o ciclo da soja igual no Paraná e colheita já era para ter começado, mas semana que vem vai pegar um pouco mais forte.
E aí, lá na frente, mais lá para o final de semana que vem, diminui chuvas de forma geral, tá bom? Tanto norte, mais vindo para o sul, volumes variando para 5 dias, a partir do final de semana que vem. 5 milímetros, 10 até no máximo 50 milímetros. Mas essas regiões de 50 milímetros, a minoria. Então, realmente, semana que vem e a próxima, quer dizer, daqui para frente, o bicho vai pegar. Realmente vamos ter bastante soja entrando no sistema. O Brasil já tem nomeações de soja agora para janeiro, 2,2 milhões, bem acima do ano passado, tá bom? E ó, curiosidade, atenção, atenção. Pouco para a China. O Brasil vendeu esse embarque em janeiro para muito para outros destinos, China com um tiquinho só, e sabemos o motivo. Depois do encontro Xi Jinping-Trump, o China parou. Parou não, né? É, comprou muito pouco do Brasil, especialmente embarque dezembro e janeiro. Isso não é bom para os Estados Unidos, tá bom? Não é bom para Chicago, porque o Brasil, baratão, está tirando demanda de outros destinos que não China, dos Estados Unidos. Então, o programa americano de exportação continua meio capengão, tá bom? Mas é isso aí. Quer dizer, semana que vem aí, Rafael, pá, Então, não e vamos você nem estava conseguir te comentando encontrar, não é sobre. mesmo, maluco? Então, e você estava comentando sobre esse alongamento da cultura, né? Esticando um pouco o ciclo da soja. Isso normalmente indica um cenário positivo para a produção, né? Então, assim, normalmente o produtor, lógico, ele quer plantar numa janela interessante safrinha, mas quando a soja estica um pouquinho mais o ciclo, assim, normalmente é porque um resultado positivo está por vir. Então, desejar muita sorte, né, Vani? Muita sorte pro produtor. A gente vinha, vão fazer 2 meses que a gente está conversando, e naquela época ainda faltava assim muito tempo para começarem as colheitas. E agora elas iniciaram, então realmente desejar muita sorte aí para todo mundo que está entrando a campo, que consiga tirar o grão e que a gente tenha uma nova safra de muito sucesso aí, porque eu estava conversando com o produtor domingo, a gente estava no clube ali. E eu falei, cara, não tem segredo para nós, não, infelizmente, cara, assim, é produzir mais. Aquela conversa que a gente tinha tido no final de novembro, né, Vaninho? Isso é um cenário ao mesmo tempo desafiador para o produtor, mas Como o preço não melhora, você tem que aumentar a não, produção. e isso também deixa a gente numa sinuca de bico, porque se o intuito do produtor, lógico, é produzir cada vez mais, significa que essa produção nacional vai continuar aumentando, mesmo que a área não aumente como tem aumentado, como o Exatamente. Jefferson já reportou e tudo. Então, como o intuito do produtor é ter produtividades cada vez maiores e a demanda não está crescendo na mesma volúpia, o produtor tem que estar cada vez mais esperto, cada vez mais profissional na questão da comercialização. Senão, ele vai ficar preso em preços ruins, em margens muito exprimidas. Perfeito. Vamos pular agora para o Jefferson, maluco. Depois da volúpia do Rafael. O português Vamos. afinado, cara. Não, Pô, é o afinadíssimo, somebody cara. love, amigos. É coisa de Poxa, louco. Agora, novidades dos fertilizantes, maluco. O que temos aí primeiro um nessas feliz ano últimas duas novo para semanas? vocês. Feliz ano novo. Não, Igualmente. nós tivemos, tem o Thunder da Índia, saiu algumas coisas agora. Na última vez que a gente falou, a ureia já estava mais firminha e realmente está mais firme. Então, o Thunder da Índia trouxe um ânimo um pouco maior e tem cortes na produção do Irã ainda. São as duas coisas que estão movimentando o nitrogenado, as duas principais. Então, o Rafa até comentou, ele fez uma compra agora, faz umas 2, 3 semanas de repique de safrinha e eu tô tendo bastante coisa de repique. Então, volta e meia a gente escuta 35, 40 mil toneladas em um estado, 30 no outro. Então, tá rodando repique de safrinha. Eu tenho ainda 17% para rodar do safrinha no Brasil. São Paulo tem, Minas tem, Isso Maranhão, só Piauí. pensando em nitrogenados. Não, não, Ou na total. ureia. Considerando o volume total. Pegando, vamos Ok. pensar o seguinte: no caso do Rafa, ele usa um 30,020. Então, ele está usando o nitrogênio e o potássio. No geral, se eu for pegar o volume que a gente estima, eu tenho de 15 a 17% do safrinha para rodar ainda. Então, tem volume para rodar, está atrasado em relação ao ano E passado. é aquela situação, é o Maranhão, Piauí, Mapitobá e São Paulo? É isso O aí? Sudeste está mais do que o Maranhão, o Piauí. Para mim, Minas e São Paulo são os mais atrasados. Paraná tô no Mais repique, Mato Grosso no repique
e Mato Grosso do Sul também. O Maranhão, Piauí, como eu estou reduzindo a área, significa que eu também estou pensando numa redução leve de demanda. Significa que eu avancei na comercialização. É por isso. Mas, de um modo geral, Jefferson, os mais atrasados é Minas e São Paulo. desculpa ter te interrompido, mas Imagina. Jefferson, e Goiás, cara? O que que você tá vendo? Porque, assim, são realidades distintas. Mineiros, a região sudeste ali, sudoeste de Goiás, plantou-se até um pouco mais cedo do que Mato Grosso, algumas regiões do Mato Grosso. Já a região norte, Padre Bernardo, Cristalina, outras regiões ali próximas, Campo Alegre de Goiás, plantou-se um pouquinho mais tarde, porque não havia tido chuvas antes. Como é que tá isso aí? Como é que tá a demanda por fertilizantes no estado de Goiás? Coincidentemente, falei com o produtor de Cristalina. Ele ainda tinha metade do volume para comprar. Falei com ele antes do final do ano. Eu não sei, até tem que voltar a conversar com ele. Foi ele dia 29, dia 30, ele tinha um volume aberto para comprar do safrinha. Não tinha a definição se ele ia plantar a área, segundo ele. Tava tentando ver se a colheita ajudava. Mas eu tenho essa diferença. O triângulo, a região do sudeste goiano ali, pegando Mineiro, Rio Verde, ali beleza, ali o mercado anda. Agora, quando você vai para outras regiões, como você comentou, Cristalina e assim por diante, aí você tem um atraso maior. Porque não se sabe se você vai ter redução de área ou não. Então é por isso. Mas de Ó, modo geral, para e olha resumir, só, perdão, manda ver. não, só para resumir, eu acho que o importante é, nesse momento, a janela é o crucial. Não é nem questão de preço, é janela. Se você tem janela para esperar, beleza. Só que eu não vejo um cenário de queda para o preço do NPK dentro dessa janela. A gente tá falando isso desde metade de dezembro, quando nós Pô, começamos a o conversar nós cara tem que três. receber, o produtor tem que receber agora nesse mês. Sim. Tem que estar na Exatamente. fazenda já. E, e Não tem tem, tempo. e tem empresas, Jefferson e Vaninho, que já falaram para mim, por exemplo, quando eu fui negociar esse repique, que elas já estão fora do mercado. Elas falaram: olha, Né? sinceramente, eu não consigo assumir essa responsabilidade contigo, porque a gente vai fechar um negócio e você vai me cobrar e eu não consigo prometer que eu vou cumprir com essa demanda. Me desculpem, gente, me ligaram aqui. Mas ele não conseguiria cumprir com a obrigação de entregar a tempo aquilo que o produtor necessitava. Então a empresa opta por não participar dessa rodada do negócio. E isso é negativo para a gente, né, Jefferson? A gente está com menos oferta, né? E o produtor tem a demanda, não tem o que fazer em relação a essa demanda. Ele precisa do fertilizante para plantar a cultura. Então, é o que a gente vinha alertando há um tempo, né? Poxa, vamos fazer as compras, vamos antecipar essa chegada do produto na fazenda, porque assim a gente vai conseguir evitar esse tipo de desgaste, né? Que é a questão logística, que é a questão de prazo de pagamento, que é a questão até da descarga na fazenda. Vamos pensar, o produtor no operacional, se ele está colhendo, ao mesmo tempo que ele está colhendo, ele está dessecando, ele está jogando 30-0-20, ele está jogando fósforo e ele está plantando. Então, muitas vezes, até para descarregar 2, 3, 4 carretas de fertilizante na sede, é desgastante, é complicado. Uhum. Então, são todas essas matemáticas que o Ó, produtor precisa e o pensar. preço não está ruim. Olha só, reportado ontem pela nossa mesa da Agriinvest, R$ 58, agosto, tá bom? Rio Verde. Bem mais alto do que o preço que nós tínhamos no começo da safrinha ali em junho, julho e até agosto, tá bom? Do ano passado. Rio Verde ficou oscilando ali naquela época. Rio Verde já tá aí e tal, ficou oscilando ali 50, 52, aí foi. Aí começou a subir agora. O spot agora, em Rio Verde, tá por volta de R$ 63. Negócio reportado ontem também. Enfim, já começa a safrinha, Goiás, 58. Isso para agosto do ano que vem. Nada mal, nada mal. Ah, Mato Grosso também já está mais caro, R$ 52 para a safrinha do ano que vem. Spotão no Mato Grosso já chegando a 60. Deixa eu ver se eu tenho um negócio reportado aqui, ó. Julho, Sinop, ontem, R$ 50. E Sorriso, R$ 50 também. Nada mal, nada mal. Preços seguem firmes em usinas de etanol. Praticamente todo farmer selling, todo não, mas grande parte do farmer selling para safrinha, essa safrinha que nós vamos ter, em torno de 20%. Bem mais da metade, eu diria uns 80% é tudo usina de etanol, tá bom?
exportador comprou muito pouco, até porque tá caro, não vai conseguir vender nesse nível que ele comprou. Realmente, exportadores continuam participando do mercado, mas em uma fatia bem menor. É. Toma uma coisa importante, eu falei com um colega ontem, ele me disse o seguinte, até fazendo essa conta que você falou, Eduardo, do flat price. Você pega hoje Sorriso, vamos pensar assim, quanto? 108, 109? Uhum. Soja, mais Soja, ou menos. 108. É, vamos pensar, 108. O break-even dele é 104 dele, ele falou pra mim, a conta dele. Ah, 104 ele zera, apertadaço, amigos. apertadaço. Ou seja, pela produtividade que ele espera, né, segundo ele, 64, 65, com o custo X, ele tem que vender a 104. Se ele vender a 103, ele assina o cheque de prejuízo. Então a conta dele já está muito Pá. estreita em reais, tá? Isso em reais, transformando tudo. Então acaba complicando um pouco. E agora do insumo, foco total 26, 27. Eu diria que a partir da minha segunda quinzena de janeiro, a gente vira a página, não fala de safrinha, e a gente vai falar de 26, 27. 100%. Mato Grosso está com seus 23, algumas regiões 30% comercializado da soja 26, 27. Então, pessoal, eu queria comentar um assunto. Pensando na compra de fertilizante. Só fertilizante. Mas rodou os três, tá? Só fer- Rodou defensivo, rodou fertilizante e rodou semente. O maior dos três, proporcionalmente, é o fertilizante. Nós tivemos negócios de sementes também, e a gente conversou até no dia 24 sobre isso, e também tivemos negócios de defensivos, porém com proporções menores. Fertilizante rodou muito. O Super Simples rodou 1.250.000, 1.300.000 só no Mato Grosso. Naquela paulada que foi de setembro, outubro, novembro deu uma aquietada, dezembro aquietou também. Então, basicamente, o que nós tivemos de grandes volumes foi super simples. O cloreto está patinando. É igual eu estava conversando com o Rafa esses dias. O cloreto de potássio, eu não consigo ver uma luz no fim do túnel para ele no primeiro trimestre. A combinação soja e cloreto, hoje, ela é uma combinação 3,5 sacas por tonelada do que foi no ano passado, nessa época do ano. Então, se eu pegar no dia 12 de janeiro de 2025 versus o que eu tenho agora, a diferença está dando 13,5, 4 sacas por tonelada à vista. Isso é Entendi. margem retirada do E bolso do cara. o produtor vai no risco, tá bom? Enfim, tem toda essa comercialização já feita lá para frente, mas o farmer selling para 26, 27 não Mas andou, só não andou barter, ainda. pelo que eu vi, só o que foi, Só foi barter. barter. Então não rodou. A gente Mas, começa a ver algum nível de prêmio, tá bom? Ó, deixa eu falar para vocês aqui. Para 27, na semana passada, ó, ontem nós tivemos referência. Por exemplo, fevereiro, 20, positivo, vendedor, e comprador 5 abaixo de Chicago, tá bom? Quer dizer, isso fevereiro de 2027. Tem mercado já. Claro que isso não dá um preço que o produtor gostaria. Mas, amigos, Ah, também Vani, não mas dava um mês e meio atrás e continua caindo, tá bom? Ah, Não Vani, tem que mas fazer. eu. Se você não vai fazer a venda flat price, seja o físico mesmo em dólar por saca ou reais por saca, tem que pelo menos vender Chicago, que é o que a gente tem batido na tecla. Mas enfim, já caiu, né? Caiu praticamente $1 por bushel de novembro para cá. Mas, Vani, o que vocês falam, o produtor ele pode absorver também de outras maneiras. Ah, não, então agora eu não posso mais pensar em travamento futuro porque Chicago caiu. Lógico que pode. A gente tem escutado reportes aqui na região de soja 27 aí, para retirada fevereiro, pagamento março, abril, R$ 115. São preços remuneradores. 115. Cento e Pô, quinze, 115. Mas super bom, aí a amigos. empresa força você a fazer o barter com ela, com os produtos dela. Então, o produtor tem que ficar atento também se ele não perde essa margem que ele ganhou na precificação do grão, comprando esses insumos mais caros do que está no mercado. Então, o que fica Não de tem recado almoço de graça, tá bom? não, mas o que fica de recado é que as empresas também estão cientes que todas elas estão procurando fazer esse tipo de negócio. Então, você faz a cotação e traz para a empresa de maior confiança sua, que você mais trabalha, tentando brigar por esses ajustes. Ela também vai brigar do lado dela e você vai pontuando os parâmetros, enfim, que você achar mais interessante. Mas o que eu queria comentar sobre essa questão também que o
que o Jefferson falou, é que assim, aqui na nossa região, por exemplo, região norte do Mato Grosso, aqui na região de Confresa, é uma região que já está começando a colher, como eu havia dito. E nessa questão dos fertilizantes, é engraçado como cada região muda, né? Então, tem questões logísticas, tem questões de distâncias da fazenda até o porto, tem questões de estradas mesmo, né? Se for tudo rodoviário, você tem que saber se a estrada tá boa, se tá ruim, muita chuva. Por exemplo, a nossa região tem 130 quilômetros de terra para chegar aqui. E com esse volume de chuva que tem chovido, isso dificulta o acesso dos caminhões, demora-se mais tempo e encarece o frete. Então, o sentimento que fica para mim é que muitas vezes o RED, ele te protege em uma via, mas ele te protege em duas, três vias. Ele te protege do risco logístico, ele te protege do atraso e ele te Perfeito. protege do custo operacional que você Então, só ficar atento a essas questões também, porque a gente às vezes fica esperando 5, 10 dólares a menos. Isso aí é o que a gente perde na questão do atraso. Você vai aplicar, em vez de V0 no milho, você aplica em V2, porque o produto chegou atrasado. Já perdeu esse dinheiro. Essa economia não aconteceu. Pau. Vamos então ao VaptVupt, tá bom? Vai uma pergunta aí, Rafael. E agora, com essas chuvas que nós tivemos boas, a normalização, isso foi no Brasil inteiro. Rio Grande do Sul, eu ouvi de produtores que agora tá bonito, agora tá bonito. Deu uma atrasadinha, uma sapecadinha ali no começo, mas agora está, ó, tá somebody love, tá bom. E você diria, na tua opinião, produção brasileira, 180 milhões de toneladas, tem gente já falando mais que isso. Acha possível? Vaninho, cara, é complicado de falar isso porque, de novo, a gente está dentro de uma micro-região e eu estou tentando acessar o máximo de informações possíveis. Estava vendo realidades da safra ontem para ver o comportamento das outras regiões. Aqui na nossa região, cara, o ano passado foi o melhor ano que, pelo o pessoal mais antigo fala, foi o melhor ano que já tinham se visto de soja. Esse ano o volume pluviométrico é menor, mas não faltou. E aí eu confesso que eu não sei ainda qual que vai ser o resultado desse maior período de sol em questões de enraizamento, PMS, né, que seria o peso de 1.000 sementes, peso de 1.000 grãos, na colheita. Então ainda estou aguardando os resultados, reportei para vocês, essa semana tem mais colheitas acontecendo, a maioria de variedades precoces, e esses materiais estão entregando um resultado surpreendente. Entre 73 ali, 75 até 80, 81 sacos aí. Pô, E o cara tá papelzão. pensando. E eu vou falar só mais duas coisas para deixar o Jefferson falar. Uma delas é o seguinte: estava conversando com meu primo ontem, ele me falou isso e é muito verdade. O produtor está deixando de enxergar a safra de soja como a principal e está vendo o milho como uma safra mais rentável. Eu acho que o Jefferson também chegou a comentar isso com a Sim, Carlinha no final do ano. O produtor hoje que está capitalizado, que ele consegue diluir as suas contas ao longo do ano, que ele consegue gerar receita de vários locais e ele não tem necessidade de venda de nenhum produto que ele produz, seja carne, seja ovo, seja galinha, porco, seja soja, milho, feijão, não interessa. Quando ele consegue vender bem, hoje, o milho traz mais resultado para o produtor do que a soja. Isso é muito interessante porque sempre foi uma questão, né? Não, tem que investir na soja e o milho, se der, a gente planta safrinha. Hoje o produtor está É. abrindo mão, às vezes, de plantar um material de soja mais longo, que tem uma capacidade produtiva talvez um pouco maior, para apostar em materiais que também têm um teto produtivo muito alto, mas são 5, 10 dias mais precoces, para apostar em um resultado ainda maior no milho. E o segundo Hein, ah, ponto. Rafael? sim. Quer dizer, Pô, desculpa. antecipando o plantio da soja ou até um ciclo mais curto para ter uma janela melhor ainda para o milho, que é Vaninho, onde exatamente a existia um rentabilidade estigma. ela está bem melhor. Isso. Existia um estigma que para produzir milho você precisaria ter altas altitudes, noites frias, dias com uma forte luminosidade. O milho gosta disso, né? As gramíneas gostam disso. A gente vem de uma região de mineiros que são 1.000 metros de altitude, a nossa fazenda. O milho adora a região de teto produtivo altíssimo na safrinha. Não é safrinha, é uma safrona cheia mesmo. Aqui na nossa região, por exemplo, já são 250, 300 metros de altitude. Muito quente, as noites quentes. Então todo mundo sempre pensou assim, putz, lá não dá para se produzir tanto, e realmente a gente ainda não chegou em patamares como o Paraná, como Mineiros.
Mas, cara, as tecnologias novas estão vindo, os novos híbridos, novos manejos, e a gente tem cada vez elevado mais o potencial. E como há uma demanda muito forte pelo milho, principalmente pelo milho na nossa região, por usina de etanol, pela proximidade do porto, o nosso resultado financeiro hoje, se a produtividade, vamos dizer assim, comparando 75 de soja com 130, 140 de milho, que é mais ou menos o mesmo patamar, um de soja para dois de milho, né? Vamos colocar assim. O resultado É isso aí. financeiro no milho é melhor que a soja. Hoje é melhor. Sobra mais dinheiro no Bom, milho do que sobra na soja. E só mais um ponto, Vaninho, para deixar vocês comentarem, queria falar ó, sobre a hoje o moratória cara da tá com a soja. língua solta. Pá! Não, eu queria falar sobre a moratória da soja, cara. É importante para nós. Vai, maluco. A gente vem de uma região, igual eu comentei, a gente é de Mineiros, a gente nunca tinha experienciado isso, mas para todo mundo que é da nossa região aqui, a moratória da soja comprime os estados do norte, mais o Mato Grosso e um pedaço do Maranhão, sul do Maranhão. É a região de floresta amazônica, o bioma amazônico, onde você tem uma legislação específica para cada tipo de bioma, seja pampa, seja cerrado, seja caatinga, seja bioma amazônico. E o nosso Código Florestal é o mais rigoroso do mundo. Não existe nenhum outro lugar no planeta que preserve, que tenha a conscientização que nós, produtores, temos. Existe muita falácia, existe muita coisa dita nas mídias sociais, enfim, na TV, Isso na não tem internet. nada a ver com meio ambiente, né? Não tem nada a ver, cara. É uma questão protecionista dos produtores franceses, dos Com produtores certeza. alemães, dos produtores espanhóis. Por quê? Porque nós somos muito mais eficientes em produzir e o nosso produto é muito mais barato, compete diretamente com o produto que esse cara produz lá na França. Então ele não quer que o nosso produto chegue na gôndola dele, chegue no supermercado, chegue em qualquer outro lugar. Então, foi uma diretriz que empresas privadas criaram em 2006 para inibir o aumento de área do nosso país e, portanto, o desenvolvimento de várias regiões, inclusive da nossa aqui em Confresa, era uma região totalmente diferente 10, 15 anos atrás. Esse acordo já tinha sido assinado e, graças a Deus, acho que essa luta começou a ser intensificada em 2021, 2022 e ela foi se intensificando. E, graças a Deus, nós tivemos uma notícia ontem muito assim também para valorizar a ProSoja, realmente a ProSoja Mato Grosso, o governador do estado do Mato Grosso, Mauro Mendes. Por quê? Porque ele tirou os incentivos fiscais que essas empresas signatárias da moratória tinham dentro do estado, que eram muito grandes. Por quê? Porque ele olhou e falou assim: cara, você não me ajuda aqui dentro do estado, eu te dou incentivo, eu tiro o imposto de você e você não compra o grão do meu produtor. Ele está dentro da legislação, nosso código é o mais severo do mundo, você está inventando normas para inibir ele de produzir dentro de uma área legal. Isso eu estou falando de área legal, gente. O produtor que desmata irregular, ele tem que ser punido, ele tem que ser fiscalizado com veemência, com coerência, porque realmente isso não é o que a gente deseja. O produtor sério, e que são a maioria, ele quer que os seus direitos sejam amparados, é isso. E a gente estava nessa luta, eu digo, porque eu já fui a Brasília, eu já fui a Cuiabá em eventos, eu já fui lá pedir, eu já fui lá cobrar. Então, realmente foi uma vitória muito grande. Espero que continue assim. Espero que a população, a sociedade que não está aqui no dia a dia, esteja ciente também dessa fala minha, porque escutam muitas coisas que não são verdade. Vou dar o exemplo da nossa fazenda. Nossa fazenda tem 2.700 hectares e a gente planta 970 nela. E hoje 460 são de área moratória, que a gente não planta soja. Então nós estamos falando de 33% da área aberta, onde poderia ser aberto 65%. Então as pessoas, principalmente da cidade, escutam-se muitas coisas, acham que a gente está, enfim, abusando do nosso poder, e não é assim, cara. A gente é muito fiscalizado, a gente quer sim preservar, tem vários, vários, vários benefícios em preservar, mas se a gente está dentro do nosso Código Florestal, Vaninho, se está tudo sendo feito da melhor maneira possível, com clareza, com honestidade, com retidão, eu acho que a gente não pode ser punido. Isso é um desincentivo ao nosso estado, ao nosso país. Então, eu queria só deixar esse recado, agradecer à ProSoja, agradecer ao estado do Mato Grosso, agradecer a todos os produtores que lutaram, que brigaram, que buscaram isso. Isso é uma vitória nossa. Pau, é isso aí. Tem que ficar atento como é que isso vai impactar na precificação da soja, tá bom? E na Esperar um liquidez pouco. também. Enfim, é o que nós vamos ver, né? A retirada desses incentivos de algumas tradings
Vamos ter que ver. É o mesmo caso do PIS e COFINS, tá bom? Se não tivesse o crédito do PIS e COFINS esse ano, por exemplo, nosso programa do milho, programa de exportação, seria bem menor. Ele acrescenta ali, o crédito de PIS e COFINS, acrescenta os 20 centavos, 30 centavos por bushel Três, na hora quatro da reais. compra, quer dizer, na originação da trade. Sem isso aí, amigos, já está dando um prejuízo. O prejuízo seria ainda bem maior. Pau, são essas coisas. Temos que ficar atento, porque o tiro pode sair pela culatra. Mas vamos ao Jefferson, maluco. Fica de olho no Meus, a- que você dá de Deixa destaque eu. aí. Já que o nosso tempo tá curto, quero fazer um convite. Semana que vem nós temos nosso co-group. Terça-feira, Ah, pau. né, para os nossos assinantes, etc. Terça-feira, às 16 horas, dia 13 de janeiro. Então nós vamos discutir lá. Vamos deixar para lá, porque como o tempo tá curto, deixo o convite para todo mundo para a gente bater um papo. Eu e o Eduardo estaremos lá para a gente falar sobre soja, milho, Eu também custo e assim vai. estarei. O Rafa também vai estar lá. Então eu deixo o convite para todo mundo. E a gente bate um papo lá. Pá. Positivo. Isso aí, malucos. Só para encerrar, ó, de olho na nhaca, é o seguinte: estamos vendo aí essa história do Banco Master, tá bom? E aí a investigação do TSU, do TCU sobre por que que o Banco Central fez a liquidação do banco, é óbvio, estava uma desgraceira total, falta de liquidez, insolvente, ponto. Mas se o governo for para frente com isso, então vai dar uma mensagem para o mercado. A independência do BC, ela está em risco. E tem uma coisa que presta no Brasil, malucos, entre muitas, Banco mas Central. é a questão do mercado financeiro. Quer dizer, é um mercado bastante líquido, todos confiam na independência do BC, que ele vai fazer a coisa sempre certa, subir juros, baixar juros, mas entre outras funções que ele também tem, como essa, fazer a gestão do risco sistêmico do nosso sistema financeiro. Então, se isso ficar nítido, e isso vai ser levado, acho que é a semana que vem, ou durante essa, e arquiva o caso ou vai para frente e investiga por que que o BC liquidou o Banco Master. Aí o dólar pode, ó, amigos, ó, lá para casa do chapéu, tá bom? Então, atentos aí. O dólar é fraco no mercado externo, mas aqui ainda temos alguns abacaxis para descascar. É isso aí. Mais alguma coisa, Rafael? Pá. Ficar atento só a essas questões que a gente levantou e mais uma coisa em relação a essa parte do dólar. Quem tem conta futura, né, Vaninho, para 27, ficar esperando para Para travar esse pagar e dólar tá aí, descasado? É maluco. ficar esperando para travar esse dólar porque tem Pagodinho, eleição esse super-herói. ano, gente. Eleição esse ano. Ok? Fechamos então? Fechamos, é isso. Excelente ano para todo mundo. Não Excelente esqueça que ano. semana que vem temos USDA, tá bom? Deixa eu ver. Dia 12. Segunda-feira, dia 12. E aí teremos a live da Agriinvest, tá bom? A live do USDA. Vamos ver o que que traz aí. Grande expectativa, redução de produtividade, especialmente para a soja. Precisaria cortar um buchelzinho. Se cortar, fica equilibrado. Então, é importante esse relatório de janeiro. E ele traz também estoques trimestrais no dia 1º de dezembro. Feito, amigos. Segunda-feira, começa com tudo. É isso aí. Valeu, Fechou. um abraço, Valeu. pessoal. Um abraço a Tamo todos. Tchau, junto. tchau.